dou por aberta a audiência pública da Comissão de Assuntos Urbanos com a finalidade de discutir a forma de cobrança dos pedágios nas alças de acesso da Estrada do Rio Grande a Taquara. A Comissão de Assuntos Urbanos é assim constituída pelos senhores vereadores Chiquinho Brazão, presidente, Marcelo Siciliano, vice-presidente, e William Coelho, vogal. A mesa está assim constituída. Vereador Chiquinho Brazão, vereador Marcelo Siciliano, vereador William Coelho e Nicolau Maranini, gerente de comunicação da Via Rio. Senhoras e senhores, demais autoridades, boa noite. Agradeço a presença de todos nessa audiência pública, que após um longo dia de trabalho, estão aqui para debater possíveis mudanças na cobrança do pedágio nas alças de acesso da Estrada Rio Grande, aqui na Taquara. O objetivo dessa audiência, portanto, é discutir o assunto que é da máxima importância para a nossa região. É inadmissível que em um trajeto tão curto, talvez em torno de 5 ou 6 quilômetros, seja cobrado o mesmo valor pago por motorista que percorrem os 23 quilômetros da Transolímpica. Isso é plenamente injusto. Correto seria, primeiro, não termos essa cabina aqui, essa cabina de cobrança aqui. Se não temos ela ali, Marechal Fontinelli, não é isso? Que é uma via principal, é injusto que aqui, aonde os mais pobres, as pessoas moradoras aqui que dependem muito desse trajeto, cobrarem e ainda mais, serem cobrados e ainda mais no valor, da forma que é. Outro ponto que destaco na minha fala inicial é o raio de isenção que beneficia os moradores em torno da Transolímpica. Esse raio deveria ser ampliado, ou no mínimo que a isenção tenha como parâmetro o código de endereçamento postal desses mesmos moradores. Isso traria, eu não diria benefício, mas traria com certeza o direito adquirido desses moradores, para que aqueles que residem em locais tais como Pau da Fome, Teixeira, Santa Maria, Boiúna, pudessem transitar, que são as pessoas com o menor poder aquisitivo muitas das vezes, porque há um raio de 2 quilômetros aqui que eles já atenderiam automaticamente. Mas esse raio ele termina aqui em torno da Passaredo, pouco mais, ele não alcança as pessoas realmente com poder aquisitivo muitas das vezes menor. Se compararmos com a linha amarela, tem diversas alças de acesso, de entradas e saídas, sem chegar ao pedágio. Então constatamos que não é justo que coloque uma cabine para cobrar um preço num pequeno trecho da Estrada da Rio Grande que corresponde praticamente 1/3 do tamanho da Transolímpica. Lembro que na primeira audiência para tratar deste assunto, realizada em 11 de agosto de 2016, pedi à Secretaria de Transporte um estudo que viabilizasse a cobrança proporcional para acessar a alça da Estrada do Rio Grande, mas, ao que me parece, não foi feito. Além disso, também deixei claro que iríamos realizar outras audiências públicas até que essa correção fosse feita, porque defendo mudanças no formato do atual, como essa cobrança tem se realizado. O fato é que aquele local, sendo repetido aqui mais uma vez, que a população no entorno de baixo poder aquisitivo e que mais precisa, né, está sendo cobrado, ou melhor, pedimos aqui a correção do valor cobrado desse pessoal. E eu sou legitimamente, fui legitimado como vereador da cidade do Rio de Janeiro para defender, eu e aqui a comissão,
os moradores dessa região aqui de Jacarepaguá. Pode parecer repetitivo, mas volto ao mesmo assunto nessa audiência no que refere também à extensão da isenção, já que a medida contempla apenas os moradores cadastrados que residem dentro de um raio de 2 quilômetros da praça de pedágio da Estrada do Rio Grande, o que considero um erro, principalmente com os moradores do bairro do Pau da Fome, Teixeira, Santa Maria, Boiúna, e precisam justamente dessa passagem e terão que pagar o valor total do pedágio, que irá ocasionar um custo a mais no orçamento familiar. Essa isenção deveria ser feita pelo CEP, que atenderia realmente a todas essas áreas. E todos os moradores que, nas imediações. Outra incoerência é que o raio de 2 quilômetros acaba pegando aqui o maciço da Pedra Branca, onde não existe nenhuma residência. Mais o despropósito. Além disso, a manutenção e conservação das vias no entorno é de responsabilidade da Via Rio. Entretanto, pelo visto, tal não tem sido feito. Aqui é o entorno das alças, aqui não tem sido feita a manutenção pela Via Rio. Digo ainda que a Via Rio está cometendo excesso, já que exige documentação do carro atualizada anualmente. Ela não tem esse poder. O certo é que o morador apresente a documentação de propriedade do veículo. O morador não precisa apresentar o documento em dia, que a Via Rio ela não tem esse poder de fiscalizar nenhum documento. É evidente que ao longo dessa audiência irão surgir novas dúvidas e questionamentos. Mas, sinceramente, espero que mais uma vez consigamos avançar para chegarmos a um resultado positivo para os moradores desta área que se sentem injustiçados com essa cobrança. Mais uma vez agradeço a presença de todos os componentes da mesa e dou por aberta essa audiência. Para fazer o uso da palavra, vou dar aqui a palavra ao nosso vice-presidente, Marcelo Siciliano. Obrigado, Chiquinho. Boa noite a todos. Chiquinho, eu acho muito importante essa audiência aqui, principalmente acerca da área mais afetada dessa cobrança, que a gente entende uma cobrança ilegítima, né? Apesar de estar no contrato, apesar de ter sido um acordo da prefeitura, nos aditivos de contrato com a concessionária, nós, moradores da região, entendemos que o uso desse trecho tão pequeno não deveria ser cobrado, tendo em vista que foi uma das condições da construção e um braço muito simples, o Nicolau, que atende a uma quantidade pequena de moradores, tendo em vista o investimento, o prazo de contrato e o resultado quando se faz um investimento desse tamanho e a quantidade de veículos que se passa diariamente. Eu presidi uma comissão especial no ano passado para tratar das obrigações da linha amarela e da Transolímpica e entender quais os direitos e os deveres que nós tínhamos. E dentro desses questionamentos, eu tenho aqui em minhas mãos a cópia da resposta que foi dada pela Transolímpica, pela empresa concessionária da Transolímpica, Chiquinho, que fala aqui que eles estão respeitando a distância de 2 quilômetros do pedágio com os moradores. Estava olhando aqui rapidamente, que eu cheguei atrasado, mas eu tenho cópia aqui, deixo disponível para qualquer pessoa que queira ter acesso aqui a esse conteúdo, que eu acho bem pertinente para as pessoas terem acesso às informações, os direitos que eles se colocam como legítimos na cobrança e os direitos dos moradores. Parece que eles já cadastraram mais de 17 mil usuários desse trecho da Transolímpica e, segundo eles aqui, não cobram. Mas eu acho que essa audiência pública, no final das contas, ela é só o início de uma grande discussão
do que é o direito e o dever, e do que é o certo e o que é o errado. Eu acho que, independente do contrato que foi feito lá atrás, Nivaldo, eu acho que tem que avaliar o momento que o país vive, a condição realmente financeira, o que impacta no bolso dos moradores de acerca dessa alça, e realmente se existe essa condição de diálogo, porque senão parte para uma ação popular, uma ação civil pública, uma manifestação pacífica junto à Transolímpica, porque eu tenho certeza que na hora de fazer o aditivo contratual entre a prefeitura e a empresa concessionária, os moradores não foram consultados. Então, eu acho que essa audiência pública ela é muito importante para isso, para se chegar à conclusão até que ponto a Via Rio pode intervir e ajudar e atender os moradores, e a partir daí nós aqui como representantes do povo estamos à disposição para representá-los com legitimidade e fazer o que a gente acha que vocês precisam, o que vocês acham que é certo, para a gente trabalhar de forma que isso vire um direito a gente discutir na justiça ou da maneira que a gente achar ideal. Tá bom, gente? Me coloco à disposição e vamos seguir a audiência. Antes de passar a palavra aqui ao vereador William Coelho, gostaria de anunciar a presença da Isabel Loureiro, gerente de desenvolvimento social, Ana Paula, analista de comunicação e cadastramento, Alexandre Espada Fora, superintendente de relações, todos da Via Rio. Com a palavra o vereador William Coelho. Boa noite a todos. Bom, na verdade, eu queria aqui parabenizar o vereador Chiquim Brazão, né, o vereador Marcelo Siciliano, que tem se empenhado nessa questão, nessa luta aqui em relação à cobrança, que, ao meu ver, seria indevida, né, do pedágio. Eu sempre digo que eu estou um pouquinho distante da minha área de atuação, mas tenho o maior prazer em estar aqui, né, tenho o prazer, Chiquim, de compor essa comissão ao lado desses dois vereadores que têm trabalhado aí incansavelmente, Marcelo Siciliano no seu primeiro mandato, Chiquinho Brazão aqui, eu acho que eu já perdi até as contas de quantos mandatos ele tem, né, mas já acompanho o Chiquinho já há algum tempo na Comissão de Assuntos Urbanos, agora junto com o vereador Marcelo Siciliano. Então quero, na verdade, aqui deixar os parabéns e tenho certeza que essa luta está em boas mãos, né, a mão do vereador Chiquinho Brazão, Marcelo Siciliano, com o apoio de todos vocês. Não tenho dúvida que de uma forma ou de outra, seja através da justiça, né, seja através da comissão, e a comissão ela pode dar esse pontapé inicial na questão judicial, vai dar tudo certo e vai prevalecer, né, o direito de cada um de vocês. Muito obrigado. Com a palavra o senhor Nicolau Marinini, gerente de comunicação da Via Rio. Obrigado, vereador Chiquinho Brazão, vereador Marcelo Siciliano, vereador William Coelho. Boa noite, senhoras e senhores. Eu vou ficar de pé aqui, que aí a gente vai falando e vamos esclarecendo. A concessionária Via Rio, em primeiro lugar, viu, vereadores? Ela é parte integrante desta comunidade. Ela tem um contrato com a Prefeitura do Rio e, pelos próximos 30 anos, ela está dentro da comunidade e dentro do município do Rio de Janeiro. Então, ela valoriza todas essas ações e realizações e ela sempre está de portas abertas para conversar, dialogar e melhorar os seus processos, sejam eles tarifários ou não. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar isso. Em segundo lugar, informar que mais da metade dos nossos funcionários moram na região. Quando a gente fez todo o processo de seleção, nós demos uma importância muito grande para aquelas pessoas que moram na região. Então, nós acreditamos no desenvolvimento social aqui da comunidade. Bem,
rapidamente respondendo algumas das suas indagações antes de entrar no cadastramento, o senhor disse que nós temos aí alguns problemas em termos de documentação, que nós realmente pedimos alguns documentos em dia, mas digo para o senhor que a gente também tem uma grande flexibilização. Se as pessoas não têm um documento em dia, a gente aceita alguns documentos, mas existem vários processos que, às vezes, o documento não está em nome das pessoas, e aí a gente vai ver o que determina o cadastramento. Bem, o que é a concessionária Via Rio? A concessionária Via Rio, ela é uma concessão da Prefeitura do Rio para administrar esses 13 quilômetros que foram construídos, com dinheiro público e com dinheiro privado. A concessionária Via Rio, lá pelo edital, ela tinha uma determinação que a Prefeitura, quando colocou esse edital, ela disse que ia ser uma rodovia fechada. O que é uma rodovia fechada? Ela é uma rodovia que as pessoas entram, passam na Praça do Pedágio e vão em direção à Barra da Tijuca ou vice-versa. Esta via, a pedido da Prefeitura, da gestão anterior, ela teve mais de 50 modificações de traçado. Muitos moradores sabem que só na área de Magalhães Bastos iam ser mais de 1.200 famílias desapropriadas. E a Prefeitura, ela, de acordo com o Exército, jogou a via para dentro da área do Exército, assim como não desapropriou uma boa parcela da Vila União, que a via ia passar por dentro da Vila União e acabar ali na área de Curicica. E a via foi jogada para dentro da colônia Juliano Moreira. Durante essas modificações, o prefeito pediu para que fossem colocadas 2 alças de acesso, uma na Marechal Fontinelli, subida e descida, e uma na estrada do Rio Grande, subida e descida. Essas alças de acesso não estavam previstas no projeto original. E o projeto original dizia que tinha que ser uma via fechada e que, se tivesse alguma subida ou descida nova, teria que ser compensado isso com a cabine de bloqueio. Por isso que, à época, foi decidida colocar a cabine de bloqueio aqui na estrada do Rio Grande. E por que não coloca lá a Marechal Fontinelli? Porque a Prefeitura, na época, não autorizou ainda a colocação lá, porque o certo era colocar também uma cabine lá na subida e descida da Marechal Fontinelli. Mas aí é uma outra história. Eu trouxe para os senhores um pouquinho dessa história e como é que está o cadastramento hoje. Por favor. Bem, então, primeiro, esse aqui foi o traçado original. Aqui está a estrada do Rio Grande e não estavam previstas, aqui é sentido Barra da Tijuca, não estavam previstas as alças de acesso à via, e sim as alças de descida. Aqui nós estamos em Deodoro, e aqui a descida aqui para a estrada do Rio Grande e a subida em direção a Deodoro. Esse foi o projeto original. Vai, por favor. Assim ficou com a construção das alças. Alça de acesso para a Barra da Tijuca, descida de quem vem de Deodoro e subida para quem vai em direção a Deodoro.
o que a tarifa, o que o contrato nosso ele reza sobre a tarifa de pedágio? Que o valor da tarifa, mesmo sendo nas cabines de bloqueio, ele deve ser igual ao valor da praça principal. E por que ele diz isso? Para evitar o bypass, a fuga que estava ocorrendo. As pessoas entravam na Transolímpica, desciam na Marechal Fontinelli, subiam a Estrada do Catonho e vinham em direção à Estrada do Rio Grande e faziam esta fuga do pedágio. Quando as cabines estavam abertas, passavam por ali 20 mil carros dia. Hoje, passam 2 mil carros dia, fora os moradores. Então, o que reza em questão de tarifa do pedágio? Que o mesmo valor deve ser pago na cabine de bloqueio. E ele diz que tem que ficar evidenciada que a via continua com a mesma característica que foi feita lá no edital. Porque se mudar a regra do edital, pode ser que o Ministério Público invalide este novo projeto que está. Porque o edital lá atrás, houve uma concorrência nesse edital, e esta regra do edital tem que ser mantida durante a concessão. Se mudar esta regra, pode ser que o próprio poder público diga, não, alguém lá atrás ficou prejudicado, porque podia ter essa concorrência. Então, por isso que a gente tem que manter essas características. Sim, posso abordar 2 minutos? Lógico. Qual foi o valor total da obra? O valor foram quase 3 bilhões de reais. Quanto desse valor a prefeitura entrou? 2 bilhões. Quer dizer, quase 3, a prefeitura entrou com 2. 2. E moeda... Pô, que maravilha, né? E moeda já corrigida à época. E a Via Rio pega isso e fiscaliza. Esse dinheiro da Via Rio, qual é a contribuição para o erário? A Via Rio recolhe imposto ISS para o município do Rio de Janeiro. O que todas as empresas fazem normal. Isso já é padrão de todas as empresas. Sim. Recolher os impostos. Sim. Então, quer dizer, olha, vamos lá. De 2 bilhões e pouco, a prefeitura entrou com 2. De quase 3 bilhões. De quase 3, a prefeitura entrou com 2. E, pelo pequeno trecho, as pessoas que o dinheiro, na verdade, que foi aplicado ali, são das pessoas que estão aqui, ó. E aí, vocês não têm como abrir mão de um trecho aonde a justificativa é a mais desastrosa. Que alguém vai pegar na Avenida Brasil lá, vai descer na Marechal Fontinelli, sim, percorrer quase metade da pista, quase metade da via, porque de lá para cá dá quase 15 quilômetros. Não, não dá isso tudo. Dá quantos quilômetros? Da praça, da descida da Marechal Fontinelli até aqui são 5 quilômetros. Pô, quer dizer, só 5 quilômetros. Daqui da Curicica, que é um pulinho, é 5 quilômetros. Aí o senhor está dizendo que descendo lá, eu posso afirmar para o senhor que não é menos de 10 a 12 quilômetros. E ninguém vai descer lá para chegar até aqui, podendo pegar a Taquara, que hoje é livre devido à pista, devido ao trânsito, para pagar pedágio. Para pegar, que eu digo, mesmo que fosse um valorzinho menor, ali tem a opção de quem vai pelo Catonho e pela Taquara. Não paga lá e não paga aqui, vai direto. O número que o senhor falou, aqui passava quase 20 mil veículos. 20 mil veículos. Aqui, ó, ninguém viu isso, eu não vi, eu frequento isso diariamente. Nunca peguei um engarrafamento, um sinal de um carro. Só se tem ideia do que é 20 mil quilômetros passando, 20 mil veículos passando ali naquela cabina? Nós temos medido isso, vereador. Não, se mediram, mas não foi nessa. Porque nessa aqui, nós temos medido. Hoje passa 2 mil, não é isso? 2 mil pagantes. Oi? 2 mil pagantes. 2 mil pagantes. No pedágio principal, quantos pagam? Hoje está numa média de 45 mil.
Pô, quer dizer, metade. E lá nós, olha o tamanho da via, olha o número de cabinas, número imenso de cabinas. A gente vê engarrafamento pequeno, mas vê, assiste. No horário do rosto, ainda tem bastante engarrafamento. Aí você vê, quer dizer, está dizendo ida e volta, né? Nesse caso. Ida e volta. Aqui, o número era insignificante de carro. A gente achava até que não iria ter o pedágio pelo número. Qualquer um que ficasse ali ia ver que a cada, talvez, sei lá, 1 minuto passasse um carro. Aí vocês conseguiram fazer esse cálculo daqui, passar 20 mil veículos, e o cara descer lá na Marechal Fontinelli, andar em torno de 12 quilômetros. Pô, aí, isso aí, o senhor vai me desculpar, mas nós vamos realmente aqui... fazer o Marcos aqui lembrou bem. Quanto a Via Rio recolhe hoje de ISS por mês? De cabeça não tem essa. Quantos funcionários hoje trabalham na Via Rio? 250 pessoas. 250 pessoas. Não, pode ser que tenha, realmente, né? Porque são 24 horas, pode ser que tenha. Sim. E aí, nós estamos assistindo aqui um número enorme de pessoas que precisam, tem que pagar um pedágio cheio, porque as pessoas vão descer lá na Marechal Fontinelli, que é o cúmulo do absurdo. Não acredito que talvez um veículo desça lá para subir aqui. Não acredito que mais do que isso aconteça, e até por erro de percurso, se não pega direto pela Taquara, que é muito mais simples, é simplificado. Se for qualquer tipo de veículo, ele vai... Evidente, o senhor deve conhecer bem essas vias aqui, com aqueles quebra-molas que colocaram ali, aqui a gente chama de condomínio ali da Benedita, pouco antes ali, aqueles quebra-molas gigantes que ali estão, não deixam o trânsito nem andar. 20 mil veículos, nós teríamos um engarrafamento enorme nessa região aqui. Você entendeu? Então, eu não acredito realmente que o estudo foi feito. Não acredito que desça ninguém lá para poder passar aqui e que a justificativa poderia ser até outra, mas não essa. E como a prefeitura, desse total, botou aí quase 70% do valor, 2/3 do valor, é um absurdo fazer com que os mais pobres, as pessoas que precisam, as pessoas dessa região, a Via Rio, fazer com que elas precisem pagar um pedágio tão caro para que eles, apesar de pagarem isso indiretamente, já no dinheiro todo que foi aplicado ali, não poderem usar esse pedágio. Bom, por favor. Vamos lá. Bem, conforme os senhores sabem, essa alça do pedágio, ela não começou a operar junto com a Via Rio. O início da operação da Via Rio foi durante a Transolímpica e a entrada de operação normal foi em agosto de 2016. O Tribunal de Contas do município impetrou uma medida cautelar proibindo o início da cobrança de pedágio nas alças. Esta documentação do contrato dos aditivos da Via Rio ficou 18, 19 meses no Tribunal de Contas do município, sendo analisada. E depois de algumas votações, o Tribunal de Contas decidiu que a cobrança deveria ser feita e ela começou a ser feita em 15 de fevereiro de 2018. Quem tem direito a essa isenção? A Prefeitura decidiu, através de um ato normativo e um aditivo, que a cobrança nas alças do pedágio, os moradores no raio de 2 quilômetros deveriam ser isentos da cobrança, tanto de ida quanto de vinda, quantas vezes fossem necessário. Para isso, a Prefeitura determinou que a Via Rio fizesse um cadastramento desses moradores. Próximo, por favor. Este cadastramento define que
esses veículos isentos recebam um tag eletrônico para que o morador passe nas cabines automáticas. E assim está funcionando desde a entrada de operação dessas praças. O próximo, por favor. Este aqui é o raio de 2 quilômetros da praça da Estrada do Rio Grande. Quem decidiu esse raio foi a prefeitura. Quem decidiu se eram 2 quilômetros, 2,5 quilômetros, 1,5, 3, foi a prefeitura. Nós, como concessionária, o que nós temos que fazer? O cadastramento, buscar e pedir os documentos, e entregar o tag e liberar a passagem do pedágio dos moradores cadastrados. Esse é o nosso dever de casa. E isso nós estamos fazendo bem. Fazendo um resumo, pode passar mais. Pode passar mais? Pode. Este contrato foi assinado em 2012, sem essas alças. A prefeitura, em 2015, incluiu as alças. Em 2016, a prefeitura não autoriza a cobrança das alças, coloca o Tribunal de Contas do município para decidir. Nós começamos a cobrar na praça principal em agosto de 2016 e, um ano e meio depois, que a prefeitura autorizou a cobrança dessas alças na Estrada do Rio Grande. O que nós fizemos ao longo desse tempo? Montamos uma estrutura na Curumaú para que os moradores fizessem o seu cadastramento. Fizemos uma ampla divulgação deste cadastramento. Como nós fizemos essa divulgação? Com faixas, com folhetos, com site, no Facebook. Hoje, como é que as pessoas podem fazer o cadastramento? Através de site ou através do presencial. Nós já mandamos mensagens por SMS, mensagens de voz, a gente tem todos os canais de comunicação para receber as demandas desses moradores. Hoje, onde que está sendo feito esse cadastramento? Ao lado da Via Rio. Então, para que as pessoas não pagassem o pedágio pela via principal, nós fizemos uma sinalização pela Estrada do Catonho, para que esses moradores fossem até o local onde que nós instalamos as bases, para ele fazer o cadastramento. Através de uma equipe e através de computadores, ele faz o cadastramento na hora e sai com tag lá na hora. Próximo. Nós atendemos de forma presencial, segunda a sexta-feira, e no sábado, de 8 às 14. Vai. Nós temos um site para fazer esse cadastramento online. Ele é autoexplicativo. As pessoas preenchem os dados, recebem uma mensagem de volta e podem ir buscar o seu tag do seu veículo. Lembrando que esse cadastramento ele é perene. Durante todo o tempo da concessão, ele vai funcionar, porque faz parte do contrato, e as pessoas
tem muitas dúvidas ainda. O cadastro lá de 2016 está válido? Se o meu veículo é financiado, eu tenho direito à isenção? Próximo. Troquei de carro, eu posso fazer o cadastramento? Se eu não conseguir fazer o cadastramento online, como é que eu faço? Eu vou pagar 2 pedágios em cada sentido? Ou seja, algumas dúvidas que nós temos ali, um passo a passo para tirar todas as dúvidas das pessoas. Os moradores de Sulacap são isentos na praça principal? Não, não são isentos na praça principal. E hoje nós temos cerca de 18 mil veículos cadastrados. Então, senhores, o que a Via Rio pode apresentar aqui hoje? Primeiro, nós somos uma empresa inserida na comunidade. Estamos dispostos a conversar e melhorar nos nossos procedimentos, seja com as autoridades legislativas, seja com o poder concedente. Nós somos uma concessão. Nós não podemos tomar uma decisão sozinho. Nós temos que tomar uma decisão que o poder concedente nos coloque à mesa para conversar e faça com que esta decisão seja feita. Nós, como concessão, não podemos, de forma nenhuma, mudar até o cadastramento. Por quê? Pela concessionária, você tem uma apêndice de Teixeiras da estrada do Pau da Fome, que ela não é beneficiada. São 500 moradores, 1.000 moradores. Nós estamos falando de 18 mil. 1.000 moradores a mais, a menos, no ponto de vista da concessionária, não vai fazer diferença, senhores. Só que eu não posso cadastrar um veículo que não esteja dentro de uma determinação legal. Porque amanhã a prefeitura chega para a gente e fala: por que esse veículo está cadastrado? Eu vou falar o quê? Eu vou estar sonegando imposto para a prefeitura? Alguma alma pode pensar isso? Então, nós temos sim boa vontade de avançar, negociar. Só que o poder concedente é que tem que determinar algumas coisas. Sim, então, vamos lá. Senhor Nicolau, a empresa, por si, ela não vê qualquer impedimento para a inclusão dessas áreas que mais precisam, que aqui é o entorno. A princípio, não. Se o poder concedente estiver por parte do prefeito, ele pode autorizar e a empresa, assim, sim, conceder. Ele pode autorizar através de um ato normativo. Sim. E a concessionária, ela vai cumprir o que está determinado ali. Certo. Tudo bem. Uma outra coisa. As pessoas que já têm o TAGRE, elas, por exemplo, como é que é feita essa cobrança? O cara já tem, ele automaticamente já libera, né? Sim. Como eu tenho ali. Sim. E vocês incluem no sistema, né? Para que ele elimine... Isso. O número do seu tag nós incluímos no sistema. Isso. E nenhuma passagem ali vai ser cobrada. Caso haja algum tipo de cobrança, que a gente está falando de um aparelho tecnológico, tecnologia. Então, pode haver amanhã depois uma cobrança. Se for feita essa cobrança, é feito o estorno. Sim. Então, vamos lá. Pelo menos, estamos aqui na segunda audiência pública, já tivemos um avanço, porque na anterior não tínhamos. Disseram que iam fazer um estudo, tudo mais, e não havia uma posição sobre a empresa. Então, havendo essa possibilidade da empresa, eu acredito que em breve estaremos fazendo contato com vocês para que a gente possa tentar rever essa condição e algumas outras aqui dentro da região, como melhorias ao entorno também aqui da via, que é até responsabilidade da própria Via Rio.
essa manutenção que eu não sei aonde que nós estamos falhando. Sim. Porque a Via Rio ela tem uma área de determinação que até Exato. ali a gente vai. Limite, isso. Fora dali, nós não fazemos a manutenção que é do poder público. É. Mas aí a gente tem que saber qual é a área que o senhor está falando. Vamos lá. São duas quer dizer, são duas, são mais, mas eu digo o seguinte, nós temos uma, eu vou lhe dar um exemplo. Embaixo da própria via, ao final da Mananciais, né, com Meringuava ali, era uma escuridão total e não conseguimos de jeito nenhum que pudesse ser iluminado. E pela relação cobrança, fiz a cobrança através da Câmara, a Rio Luz, e com muita dificuldade conseguimos iluminar ali e que havíamos pedido lá a Via Rio para que desse essa atenção. O segundo ponto super importante, e é importante que as pessoas que aqui estão, que elas possam gravar através aí do telefone e replicar, porque é uma ação importante que nós precisamos. A estrada do Rio Grande, essa estrada, ela foi interditada devido à construção da via. Ali no trecho, onde as pessoas que estão vindo da Taquara, eles são obrigados a entrar na travessa, aquela travessa ali, ó, a Thalia Aguiar. Uma estrada segunda via dessa, que é uma estrada de uma grande importância para o número de moradores. Entra na Thalia Aguiar, pega Mananciais, sobe e vem. E ali, eu já construí muito, então eu tenho noção do que estou falando sobre construção. Se nós fizermos um pequeno alargamento, tirando ali a divisa das colunas da via, dá para normalizar o trânsito, tanto de ida quanto de volta. No horário do rush, ali é muito difícil. É um pequeno trecho, os moradores que aqui estão, a grande maioria sabe do que eu estou falando, que é quando você vem da Taquara, passa a antiga Gama Filho, né? Ali você pega a Thalia Aguiar e em seguida pega a Mananciais. Não é isso? Se aquele trecho ali, onde o antigo varanda, para os mais antigos, tal, aquele trecho ali, sendo feita uma pequena contenção, ela volta a ser o que era no passado, com os desvios ali sem problema, com as colunas que a própria via, por necessidade, é claro, da construção da via, foi implantada, mas ela tem um grande espaço ali que, com certeza, poderia ser de novo reativado e essa interrupção de uma via de grande importância como essa voltaria ao normal. Quer dizer, a via ela cria um grande transtorno, na verdade, ali, para os moradores aqui que vão para Taquara, que voltam, quer dizer, os que voltam da Taquara, os que vão ainda continuam, e seria de grande importância que a Via Rio pudesse, através de seus engenheiros, olhar ali e que não seria só permitido por ela. Ela teria, evidente, que ter a permissão, né, por parte do Executivo Municipal na revisão daquele trecho. Mas que a comissão que temos, poderíamos acompanhar todo esse trabalho e ver a possibilidade da normatização nesse pequeno trecho. Ok, a engenharia sempre dá solução para esse tipo de obras e eu não vejo grandes dificuldades de colocar isso na pauta e ir lá e dar uma olhada e ver fazer um projeto rapidinho ali para fazer esse tipo de melhoria. Gostaria de poder pegar os seus contatos e dar o meu para que a gente pudesse juntos, né, junto com o nosso amigo aqui, vereador Marcelo Siciliano também. O Marcelo queria fazer uma... Nicolau, eu gostaria de fazer um pedido. Já que você acabou de colocar aqui que não vê nenhuma possibilidade de impedimento, caso o prefeito faça um decreto ou uma normatização para isenção de mais um número de moradores, por que, já que você entende que não tem problema algum isentar parte de moradores de um trecho aí que a gente estava falando de 500, 600 moradores, vocês mesmos têm a iniciativa, através dessa audiência pública aqui, concordando com todos os presentes, de fazer uma carta ao prefeito, dizendo que vocês fizeram um estudo aqui da região e que estão disponíveis a expandir essa isenção em torno de 10% a mais do número de moradores que hoje é isento. Talvez assim a gente consiga dar um passo, mostrando para o poder público que a concessionária entende
que esse número de moradores não impacta em nada na receita que vocês têm hoje. E, com isso, vai mostrar boa vontade da concessionária aos moradores ao redor. O que você acha disso? Vereador, eu posso levar essa proposta para a empresa e dar uma resposta rapidamente para os senhores. Não poderia bater o martelo aqui, já que eu tenho uma alçada em cima para esse tipo de determinação. A minha alçada ela vai até um determinado nível. Mas eu vou levar essa proposta e, em breve, a gente dá um retorno a respeito disso. Porque o senhor acabou de colocar aqui que não vê nenhum problema, algo em torno de 700 moradores. Então, provavelmente, esse estudo já existe. Então, por que a gente vai esperar vir do prefeito algo que soaria muito bem aos olhos dos moradores, a própria concessionária entender que essa isenção poderia expandir? Por que a gente não cria já esse compromisso aqui hoje com todos os moradores? Como a gente está falando de um contrato, eu tenho que pedir e levar isso para uma autorização da nossa diretoria para eles darem um ok. Mas nós vamos ver isso e em breve a gente dá uma resposta. Então pode ficar constando aqui na audiência pública que, pelo entendimento do senhor, junto a essa frequência de veículos e um número tão pequeno que falta para atender aqui a região, o senhor não vê problema algum dessa isenção dos moradores? Nesse sentido, a concessionária não vê nenhum tipo de problema. Ótimo, assim já fica registrado. Bom, vou pedir aqui que temos inscritos que têm dúvidas para que possa. Pois não? Então, Marcelo Lobo, síndico do Pomar do Rio Grande, por favor. Então, boa noite a todos. Boa noite. Diante de... Pode se identificar, por favor, para ficar gravado? Tá, aonde? Não, aí mesmo, através da fala. Meu nome o seu nome, Marcelo o senhor representa? Represento os moradores do Pomar do Rio Grande. Bem, diante de tantas arbitrariedades da cobrança desse pedágio, porque se a gente comparar com a ponte Rio-Niterói, que custa R$ 4,10 só de ida, então seriam 28 quilômetros com a cobrança de R$ 4,10, nem se compara a esse valor. Eu não gostaria de me estender muito, que eu acho esse pedágio um absurdo, mas a minha pergunta principal, qual o critério de reajuste desse pedágio? Haja visto que esse pedágio foi criado para a Olimpíada, para viabilizar as áreas de competição da Olimpíada. Então, esse pedágio ele iniciou, se eu não me engano, com R$ 5,60. Depois ele foi para 6, R$ 6,60, 7, R$ 7,25. Não tem um ano e meio da inauguração desse pedágio. Que critério de aumento é esse? Essa é a minha colocação. Outra coisa importante, Brazão, você representa a gente. Siciliano, você também não desmerecendo a sua pessoa. É que Brazão é mais antigo aqui e vem nos representando há muitos anos. E eu creio... E eu creio, como eu sei que meu vizinho trabalha com o Brazão lá no Tribunal de Contas, eu creio que a interrupção foi trabalho de vocês no Tribunal de Contas. Isso eu tenho certeza, porque senão estaria cobrando desde o início, que é um absurdo. Então, a minha colocação, qual é o critério de reajuste desse pedágio? 5 reajustes em um ano e meio? Quem é que teve salário reajustado 5 vezes em um ano e meio? É só isso. Conto com você, hein, Brazão? Pode ter certeza. E a Via Rio, eu acredito, depois que conversamos aqui com o Nicolau, acredito que a Via Rio, como você representando ela aqui, já mostrou o interesse em realmente resolver o problema. O que importa aqui para a gente é que seja resolvido o problema. Que as pessoas, elas vivem muito apertado. Qualquer desviozinho, qualquer gasto a mais faz uma grande diferença aqui para o trabalhador. Então, é de uma tamanha importância muito grande. Não somos contrário à empresa, mas precisamos que a empresa faça a sua parte em relação aqui ao social de toda essa região e que ela faça as conservações aqui ao entorno. Bem, em termos de explicação,
quando você faz um projeto desse e você vai lá participar da assinatura do contrato, neste contrato, você já sai com o valor do pedágio à época. O valor do pedágio em 2012, quando foi assinado, era R$ 4,80. Com o passar do tempo, você começa a contar o tempo. O prefeito Eduardo Paes, quando a via entrou em operação, ele descumpriu o contrato. Ele colocou o valor de R$ 5,80. O valor correto, contratualmente falando, seria R$ 6,60. Começou com R$ 5,80. Nós esperamos durante quase 6 meses para ver se o prefeito iria voltar atrás. Ele não voltou atrás. Nós entramos na justiça e conseguimos que o valor fosse R$ 6,60, que era o valor correto do início da cobrança. Logo depois deste valor, já existiria uma correção, porque o contrato ele é anual. Existe uma fórmula no contrato. Esta fórmula foi feita pelos técnicos da prefeitura. E ano a ano, toda essa fórmula ela é revista e vista pelos técnicos. Então, o valor começou R$ 5,80, passou por uma decisão judicial para R$ 6,60 e depois disso que ele foi para R$ 7,25. Não, não é o quinto aumento. Nós não temos 5,80, que era 6,60. 6,60, 7, 7, 7,25. Sim. E o cadastramento de isenção, ele é cheio de critérios arbitrários. Inclusive pedir documento do carro em dia. Não pede em dia. Pede em dia, está todo mundo de prova. Outra coisa, motoristas de táxi, donos de empresa não têm direito à isenção. Não tem. Se o carro tiver no nome da empresa, o cara mora aqui. Mas, meu amigo, a decisão não é da Via Rio. Essa foi a regra estabelecida pela prefeitura. Mas você o que você acha de pedir o documento anual do carro? Vocês não são Detran, vocês não são poder público. Mas nós temos uma flexibilidade para isso. E nós somos flexíveis a essa questão da documentação. Não é não, me desculpa. Vamos sim. Não é não, está todo mundo de prova aqui, ó. É um problema para você cadastrar, tem que estar no teu nome o carro tem que estar em dia, só falta pedir a vistoria do gás. Vamos lá. Só vou fazer Só vou complementar aqui uma informação ao Marcelo. Marcelo, não me causa nenhum tipo de constrangimento a questão do Chiquinho hoje aqui ser liderança, muito pelo contrário, eu estou no meu primeiro mandato, tenho o maior respeito e carinho pela família toda, são meus amigos pessoais, independente de política. Acho que eu tenho que comer muito arroz e feijão para chegar ao nível deles e vou me empenhar para isso, para atender vocês cada vez melhor junto com ele. Eu venho aqui só para somar o trabalho que ele já tem e entrei na política também com esse interesse de ajudar o próximo, igual eles têm representando essa região. Então não estou aqui para competir, estou aqui para somar e aprender cada vez mais ao lado dele. Estar aqui hoje nessa audiência pública para mim é uma honra. E complementar essa informação que você passou com relação ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, na verdade, ele apoiou a Via. Em uma audiência que teve, a 71ª audiência do Tribunal de Contas, voltou a dar legitimidade à Via cobrar o pedágio no valor de R$ 7,25. Então, assim,
família Brazão é do Tribunal de Contas do Estado e a gente aqui está tratando das questões municipais. Então, só para ficar bem claro e nem em qualquer momento pôr em jogo o nome da família Brazão, essa decisão é do Tribunal de Contas do município, mas do Tribunal de Contas municipal. E o Domingos Brazão é conselheiro do estadual. Então, mais uma vez, passa longe deles. Essa luta aqui é legítima e hoje eu faço parte dela com todo orgulho, toda a honra, encabeçada por ele, para ajudar vocês, tá bom? Agradeço ao Marcelo. Olha só, Ciliano, e aqui o Nicolau. Eu, à época, conversei com o Eduardo, aqui, nós estivemos aqui nessa região toda, e falei, à época, Ciliano, sobre esse pedágio aqui, que o próprio Eduardo, que é cria da região, que as pessoas aqui sabem, né? Ele também, a partir do momento que alertamos que isso seria realmente muito prejudicial aos moradores, ele observou, fez essa observação. Nós estávamos ali na Praça Sanilópolis, se não me falha a memória, e Praça Sanilópolis, ali na coisa assim. E aí, quando alertei a ele, eu falei, o prefeito, ele ainda é prefeito, eu falei, é muito importante que seja revisto esse caso. Já havia sido feito o aditivo, toda a parte, tudo mais, e aí tudo isso foi parar lá no tribunal, que o Thier, uma pessoa, presidente do Tribunal de Contas do município, uma pessoa excelente, e disse que daria toda a atenção. Acho, na minha visão, um erro do tribunal ter apoiado essa atitude, ter tomado essa atitude de liberar esse pedágio, que, como repeti aqui, ele, não sendo feito as correções devidas, ele é muito danoso à sociedade local aqui, né, a toda essa comunidade. E como, reiterando aqui, os problemas ao entorno, e que pedi a liberdade, vamos trocar telefone ao final, para que eu possa caminhar junto com o senhor, mostrar ali, por exemplo, bolsão de água que se junta ali embaixo, no final da Mananciais, com a Soca e com a Meringuava ali, naquele trecho pequeno ali, isso. Com Engenho Velho, estava me falhando a memória aqui, né? E como eu lhe falei, alguns trechos ali que precisam realmente da atenção. A Curumbaú, a Via Rio deu atenção em parte, ele não cumpriu ali, até eu não sei aonde é o limite ali da Via Rio, mas ela fez um asfalto ali, a correção até um trecho. A quadra que estava na responsabilidade social da Via Rio, ela também largou ela ali pela metade, entendeu? Então, alguns pontos que eu gostaria que nós pudéssemos fazer aí essas correções. Bom, com a palavra agora, Vanderlei Barreiros, morador da Estrada dos Teixeiras. Boa noite a todos, meu nome é Vanderlei, eu moro aqui na Estrada do Teixeira. E eu quero dizer que foi um dos que foi recusado o direito a não pagar passagem por 50 metros. O rapaz que estava me atendendo, ele com um sorriso debochado, ele disse que eu não poderia ser assistido por 150 metros. Quer dizer, eu sou menos cidadão que os outros. Muito bem. O que eu queria... Qual é o cálculo que se faz para chegar ao valor de um pedágio? Porque, admirado, eu queria fazer uma correção. A Transolímpica são 23 quilômetros, mas só é assistido pela Via Rio até a descida do viaduto da Curicica, que são 13 quilômetros ao todo. Tá? E nós pagamos um pedágio da Taquara até a descida da Curicica, que são exatos 5 quilômetros, nós pagamos R$ 1,45 por quilômetro. Na Via Dutra, é 28 centavos por quilômetro. Na Ponte Rio-Niterói, é 28 centavos por quilômetro. Então, eu queria que o senhor me explicasse qual é o cálculo feito para se chegar a esse valor. Porque, pelo que eu saiba, o pedágio é calculado por quilômetro rodado, assim como as obras públicas de estradas são feitas, a cobrança por quilômetro construído. Outra coisa, o senhor disse que foi cobrado
passou a ser cobrado aqui essa alça dessa praça de pedágio, porque uma exigência do prefeito de fazer uma alça de acesso, que certamente teve um aditivo. Isso não foi feito de graça, certo? E eu tive fazendo aqui um cálculo rápido, e o senhor disse que passa pelo pedágio da Sulacap, em média, 40 mil carros por dia. 45 mil, mas eu fiz um cálculo em cima de 40 mil. Assim, considerar o pedágio a 7,25, 40 mil carros por dia, isso vai dar 105 milhões por ano. E o senhor disse que a Via Rio são 250 funcionários. Então, queria que o senhor me explicasse, se o senhor puder explicar, qual é o custo operacional dessa via, uma vez que esse trecho tão pequeno é R$ 1,45 e a ponte Rio-Niterói, com todo aquele aparato de manutenção, é 28 centavos, e você só paga para ir, não paga para voltar. Tá ok? As concessões rodoviárias e a maior parte dos acionistas são fundos de previdência, elas demoram a dar um resultado entre 8 e 10 anos. A Via Rio investiu cerca de quase R$ 1 bilhão. Deste valor arrecadado no pedágio diariamente, uma boa parte é para abater este valor que foi investido, que rende juros, rende 30 anos de concessão. Em menos de 10 anos, vocês já estão quitados e 20 anos de lucro líquido. O senhor acha que é um bom negócio, não é um bom negócio? É um bom negócio. Qualquer empresário, é um sonho de qualquer empresário. Se não 20 fosse, anos de lucro. Se não fosse um bom negócio, o senhor me desculpa, o empresariado não colocaria dinheiro. Sim, mas esse tipo de lucro só tem aqui no nosso país. Nenhum lugar do mundo é assim. Você tira todo o lucro em 10 anos e o restante, sem contar os aditivos que vêm por aí. Então, vamos lá, eu estou explicando para o senhor, ok? A concessão, normalmente, ela tem esse prazo para dar o resultado, 10 anos. A partir dela, começa a dar o resultado financeiro, o lucro. Então, deste dinheiro que o senhor falou, ela é usada para pagar a manutenção, a folha e os tributos. A Via Rio, ela não tinha este pedágio, conforme nós vimos. A Via Rio, ela não foi feita por quilômetro por pedágio. Ela foi estabelecido um valor fixo em pedágio, que foi aquele valor de R$ 4,80 do início da operação. Então, nós não podemos fazer comparações com outras rodovias de quilômetros, ok? Então, explicando, não se pode comparar os 4, 5 quilômetros daqui até a Barra ou com a Via Dutra, porque o projeto não foi feito dessa forma, ok? Sim, mas é a explicação que eu tenho que dar para o senhor, que é a explicação correta. Só que 2/3 da obra, quem pagou foi o cidadão. Então, eu acho que o critério é por quilômetro. O senhor pode tentar convencer de outro jeito. O seu critério de fazer preço, eu acho que vai ser X, não. Tem que saber por que está essa cobrança. Por que se chega a esse valor? Para tirar mais rápido o seu 1 bilhão? Não, o valor está publicado lá atrás, na regra do jogo. Está lá atrás o valor, a regra, a fórmula, o cálculo, está todo ele decidido lá atrás na assinatura do contrato. Bom, o senhor viu aí, senhor Nicolau? Quer dizer, olha o transtorno que traz a vida das pessoas. Hoje, uma segunda-feira chuvosa, o senhor viu o número de pessoas... O senhor viu o número de pessoas que estão aqui, né? E imagina o número que não pôde estar presente, porque estão trabalhando e tudo mais. São pessoas que estão sendo prejudicadas por esse pedágio aqui. Então, eu acho que todos sairiam ganhando se a empresa tomasse a iniciativa
de conversar na sua diretoria e atender os moradores, que é o que eles querem. Eles não querem... Vocês vão ter o lucro de vocês, independente, porque não cabe uma ação para tirar a praça do pedágio. Não cabe, não adianta nós brigarmos pelo que não é possível. Mas aqui, esse absurdo que é aqui, essas cabinas, que não se possa retirá-las, mas pelo menos todos os moradores desta região que precisam transitar ali, que dependem de um trecho para que possam levar o sustento da sua família. A empresa ela tenha o entendimento de que o lucro é muito superior, como o senhor falou, talvez em 10 anos. E aqui, como eu escutei alguém dizendo aqui, isso se não houver aumento, isso não houver correção, uma série de outros fatores. Então, é super importante que a gente possa ter respostas, e respostas positivas, principalmente, para que a gente não continue, né? E teremos que ir até o final. Só no final, lá, a justiça, quando determinar, é que não, mas seria um desgaste muito intenso para a empresa, porque hoje é esse número, amanhã o número é maior, depois é maior, vai chegar um momento que a empresa vai entender de que ela tem um compromisso social com essa parte aqui de trabalhadores. Bom, senhor Paulo César Araújo, morador da Estrada da Soca. Boa noite, gente. Eu, em princípio, boa noite, senhor. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, primeiro pela solicitação de hoje estar aqui presente, agradecer ao Chiquinho por toda a parte que ele ajuda ao nosso convívio, à nossa região, às nossas escolas. Muito obrigado. Quanto à Via Rio, eu tenho a dizer ao senhor que eu fui muito mal recebido na Curumaú por um funcionário que era um mero segurança. Eu não cheguei, me parece que era uma pessoa do sexo feminino, uma advogada, eu não sei o que foi, e ela não me recebeu. E ele, do lado de fora, já disse para mim, você pode ir embora, que você não vai ser atendido por ninguém. E eu continuo pagando pedágio. O senhor está entendendo? Então está tudo errado. O que o senhor falou, eu ali atrás gritei para o senhor que era mentira, e é mentira. Existe toda a documentação, sim, isso não é verdade, são cobrados, sim, de todas as pessoas, e eu queria que fosse um pouco de respeito com o morador. Como eu sou de 20 e tantos anos, o carro, o filho me deu de presente, está no nome dele. E por isso, a pessoa, esse funcionário de lá, disse assim, o senhor não vai poder, o senhor não vai ter essa isenção nunca. O senhor tem que me dizer alguma coisa contra. Ou se eu hoje já posso ir até essa cabine nova e a pessoa ser mais bem tratado por alguém, ou com um pouco mais de respeito, porque eu não sou um homem de 20 anos de idade, como o senhor também não. Talvez tenhamos a mesma idade. Bem, São Paulo, o que eu posso fazer em primeiro lugar é pedir desculpas em nome dessa pessoa que fez esse tipo de tratamento. A concessionária, ela preza pelo atendimento, ela está ali para prestar serviços prestação de serviços públicos para a comunidade. Então, o nosso dever, número 1, é sempre prestar um bom serviço. Seja ele cobrando pedágio, seja ele atendendo na via, rebocando o veículo, atendendo um acidente médico na pista. No seu caso, o senhor receba esse pedido e a Ana Paula está aqui, que é a nossa responsável pelo cadastramento. Caso o senhor possa ir lá na Via Rio, no horário entre 8 e 18 horas, nós estamos lá. Hoje nós temos todo um atendimento. O senhor leva essa sua documentação, por gentileza, que nós vamos olhar e ver essa documentação. Se é a Ana Paula que estava antes na Curumaú. Não, ela não estava. Então, ela está aqui há pouco tempo. Isso. E eu vejo que nós vemos... Eu, por exemplo, quando eu escutei, talvez o senhor possa me corrigir,
a prefeitura pediu para a sua empresa cadastrar os moradores, não é isso? Sim. Eu estou errado ou não? Não. Então o senhor hoje cadastra carros, não moradores. Eu cadastro veículos em nome de moradores. Sim. Então eu não fui atendido exatamente por isso, por essa situação. O senhor acha... Olha, eu vou dizer ao senhor, eu moro na Estrada da Soca. O senhor imagina quantos mil caminhões passaram por lá dia e noite? E tem passado com várias obras que aquela estrada de acesso faz. O senhor acredita nisso? Que Sim. Veio dali? O senhor acredita que o meu prédio, onde eu moro, sacudia aquilo o dia inteiro daqueles caminhões supercarregados? Os meus filhos estudam na Francis Heim, graças a Deus. Uma escola muito bem querida da região. Eu digo ao senhor, eu todo dia levava para a escola e buscava 2 vezes, 4 por dia, às vezes, em 2 horários. O senhor imagina quantas vezes eu passei ali naquele... Eu tive a minha vida apurrinhada por essa obra. O senhor tem que calcular a ideia. Talvez o senhor não conheça tanto quanto nós, moradores. Exatamente aí a minha revolta de ver, de ser maltratado por isso. Porque eu acho isso uma falta de tudo, um absurdo. Não estou dizendo ao senhor pessoalmente, mas aos que lá trabalhavam naquele momento e não têm ideia do que o morador passa. De qualquer jeito, muito obrigado, uma boa noite. Chiquinho, obrigado. Forte abraço. Você entendeu? Essas pessoas, durante a obra, seu Nicolau, sofreram muito. E que nem lhe falei, a modificação desse pequeno trecho que eu lhe falei aqui da Rio Grande, cria um transtorno enorme para a vida daqueles que moram na parte de cima aqui, onde nós estamos, tudo mais. E é um trecho tão pequeno que talvez eu acredito que a correção seja ali em torno de 40 metros, aproximadamente, né? Onde tem uma descida e o lado de cá. Eu gostaria de marcar pessoalmente, falando aqui mais uma vez, né? Até para que a gente possa olhar ali os problemas. E a vida das pessoas aqui, o transtorno aqui era absurdo. Eu convivo nessa região. Então era difícil mesmo, porque lidar com máquinas, caminhões, muita gente trabalhando na via, é difícil. Então as pessoas ficaram muito tempo ali e quando você vai procurar por parte da via, né, alguma coisa que você, não é que você queira nada da via não, mas que você pelo menos possa usufruir daquilo tudo que foi ali, aí você encontra ali um pedágio e num pequeno trecho, um absurdo, realmente, pô. Aí as pessoas, por isso que eu sou procurado demais ali, as pessoas me procuram lá embaixo no centro, dizem, vereador, não há condição daquele pedágio. Vamos acabar nós mesmos, morador, atravessando o caminhão, fechando, chamando a imprensa e criar um transtorno. Eu digo, calma, só se resolve conversando. E eu tenho certeza que a empresa, tomando a iniciativa, o executivo não tem lucro nenhum nisso. Ele vai abrir mão, evidente. Se disser, olha, vou ampliar aqui o trecho tal, a prefeitura não vai ter oposição nenhuma. Pelo contrário, o prefeito, as palavras do prefeito é vamos cuidar das pessoas. E essas pessoas aqui estão precisando de muito cuidado realmente. Tá bom, senhor Nicolau? Com a palavra o senhor Jorge Natal, morador dos Teixeiras. Boa noite. Tá bom aqui? Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Chiquinho. Boa noite, os outros que eu não conheço mais. Peraí. Me conheceram hoje. Bom, eu estou aqui por um simples motivo. Passei no pedágio, aqui na Rio Grande. A moça falou, seu carro está cadastrado. Tá ótimo. Mas ainda não tem o tablet. Tudo bem, ela falou, não, o senhor pode ir. Fui eu para a Barra, voltei no mesmo pedágio, a moça falou, não, está cadastrado, o senhor pode passar, passei. Eu moro nos Teixeira, na rua Doutor Antônio Martins. Logo no início da pracinha. Conclusão da história. Aí, quando eu fui passar a terceira vez, a moça falou, ó, o senhor tem que ir lá
no Catonho, para apanhar o tablet, não sei o quê. Tudo bem. Aí ela deixou eu passar. Aí eu fui lá no Catonho. Chegou lá no Catonho, a moça olhou, falou, não, não é aqui não, é o seu sai aqui, não sei o quê, vai lá do lado de fora, no 1500, se eu não me engano. Aí me atenderam até muito bem, as moças lá são maravilhosas. Conclusão, cheguei lá, o CPF lá embaixo, o pedágio, não sei o quê, não bate, no CEP não bate. É 22.723.650, Rua Doutor Antônio Martins. Ela falou que aquilo ali é Realengo. Pô, brincadeira, né, meu amigo? Está aqui, a minha conta de luz está aqui, está na conta de luz. A conta de luz está aqui. Aí, como é que eu vou fazer? Eu não posso fazer para o senhor. Não bate aqui o senhor. É 22.723, eu digo, é o que está na conta de luz. Ah, mas isso aí é Realengo, não é daqui. Eu digo, não, mas eu moro aqui, na Rua Doutor Antônio Martins, número 106, casa 10. Mas não posso fazer, não. Conclusão, ficou eu sem poder passar. Só pagando. E é o que está acontecendo comigo, só estou pagando. E o que o senhor me diz disso? Seu Jorge Natal, o que eu posso falar com o senhor é que nós vamos pegar essa sua documentação para dar uma olhada e entrar em contato com o senhor amanhã, no máximo depois de amanhã, para regularizar essa situação. Independente aí se o CEP é lá em Realengo ou não, se a sua casa estiver dentro desse raio, a gente vai regularizar essa situação. Se o meu carro estava cadastrado, é porque eles aceitaram, né? Porque eu tive aqui Sim, na Curumaú. Então, o meu carro já estava cadastrado. Meu carro é do ano. Okay. 2017 ou 2018, sei lá. Estava tudo certinho, no meu nome. Documentação toda em dia, tudo direitinho. Não falaram nem em documento, não. Só falaram que eu não tinha, porque o CPF aqui não... É 22.723.650, que não é daqui não, é de Realengo. Eu digo, nunca morei em Realengo, nem moro, como é que vai estar isso aí? A gente vai dar uma olhada nisso e regularizar. A Ana Paula está ali, ela já vai falar com o senhor. Ah, tá bom. Muito okay? obrigado. Obrigado. Boa noite. Chiquinho, um abraço. Café lá. Prazer em vê-lo. É um prazer. Eu vou dar a palavra aqui ao Sigel. Sigel, por favor. Boa noite. Prazer conhecê-lo. Tudo bem, irmão? Deixa eu falar uma coisa para o senhor interessante. O que eu estou vendo aqui, eu tenho 60 anos de idade, carinha de 30, né? O que eu estou vendo aqui... Família Brazão, boa noite, hein? Não, não gostei. Nem na igreja é assim. Família Brazão, boa noite, hein? Então, o que eu estou vendo aqui é facinho de resolver. A vida tem tanta dificuldade, tantas pedras, tantas coisas. Isso aqui é facinho de resolver. Basta a sua boa vontade. Eu espero que Jesus clareie a sua mente para que o Senhor tenha a boa vontade a favor desse povo. Porque aqui tudo é passageiro, amigo. Então, vamos lá ao que interessa. Eu sou condutor de um veículo. Esse está no meu nome. Mas eu tinha um carro que não estava no meu nome. E eu tenho aquela carteirinha, autorização, não sei se aqui tem algum idoso ou deficiente, que tem aquela carteirinha para poder estacionar, né, gratuitamente, onde pode estacionar estacionamentos. E essa carteirinha, ela não traz nada do carro. Ela traz o número da minha carteira, ela qualifica eu no documento. Tem nada a ver com o carro. Então, nesse caso, eu não moro por aqui. Mas se eu morasse aqui, eu não teria direito, como deficiente físico. Eu ia passar com o carro que não está no meu nome, da minha irmã, que ela compra para mim, né? E quando eu fosse passar, tu já pensou? O cara deficiente, sem as pernas, sofreu com 19 anos, numa cadeira de roda 42, chegar lá, eu não passaria. Então, na realidade, o que eu estou observando aqui, se o senhor, desculpa me envolver nisso, eu acho que tinha que ser cadastrado, era o morador, não era o carro.
Tem nada a ver o carro com o morador. Se tu pegar minha carteira de motorista, ela diz assim, ó, deficiente físico, veículo adaptado, só que ela diz com os códigos. Quando o guarda pega, ele sabe que o carro é adaptado. Não tem nada a ver o carro comigo. Eu sou o deficiente físico, eu sou o condutor. Então, quando eu boto aquele negócio na frente do veículo ali não fala que o meu carro é isso ou aquilo, não. Ali diz que eu, Cidiel, sou o condutor do veículo, carteira de motorista. O interessante é que a prefeitura não qualifica, não identifica o meu carro, ela identifica eu. E por que que essa via está identificando os carros e não as pessoas que moram? Porque cadastrado, porque se eu ver direitinho, cadastrado não é o carro, é o morador. Cadastrado é o morador que mora na localidade. Quem está tendo acesso, o direito de ir e vir não está no carro, está no morador, está no deficiente, está naquele que está cadastrado lá. Tem nada a ver o carro na história. A gente distorce as coisas para ter vantagem nessa vida, mas essa vida é passageira, amigo, ela também passa. E um dia, poxa, eu podia ter feito. Então, se está em tuas mãos fazer o bem, faça. Faça porque você está fazendo uma coisa que é direito do povo. Você entendeu direitinho? Tem nada a ver. Tira o carro fora. Cadastrado é um morador. Eu sou autorizado pela prefeitura. Os idosos, quando dirigem os seus veículos, que vai lá buscar na secretaria né? A carteirinha, não tem nada a ver o carro, não pede nem placa de carro, se ele tem documento de carro, a sua carteira de motorista. Toma, autorização. Tá bom? Okay. Mas peraí, quando o senhor responder, que eu não vou pegar mais o microfone, não justifique não, que deu para o senhor entender bem, tá bom? Que Jesus te abençoe. Ok, nós vamos dar uma olhada nisso. Tá? Só fazendo um adendo, muitas pessoas têm o carro em nome de irmãos e parentes. Nesses casos, a pessoa que usa o carro, ela tem até o seguro do veículo no seu nome. E a gente faz essa flexibilização também. Ou seja, nós temos aí várias formas de fazer algumas flexibilizações. Ok? Mas a sua ideia, eu acho que ela tem que ser levada em consideração a questão do cadastramento dos moradores e não dos veículos. Isso aí. Não, é super importante que a gente possa avançar nessa segunda audiência pública, né? Eu vejo que a cada audiência nós estamos aumentando o número de moradores aqui e espero que a empresa, sei que o senhor tem que levar a diretoria, compreendo muitas das vezes a dificuldade de algum determinado diálogo, mas, infelizmente, se não chegarmos a um acordo onde os moradores aqui, que merecidamente, é um direito deles, né? Não estaríamos dando aí, você está dando uma vantagem ao morador. Não, não é isso. Eu não entendo, eu entendo como um direito desses moradores aqui, já que a prefeitura, com o dinheiro dos impostos desses moradores, de toda a população, mas principalmente aqui, falando especificamente desses moradores aqui, teve grande contribuição na construção dessa via, que esses moradores aqui sofreram, né, todo o impacto durante a obra e sempre pensaram o seguinte: vamos usufruir. Estamos hoje com toda essa dificuldade que estamos atravessando aqui, mas a via pronta, né, teremos pelo menos um uso aqui do nosso direito. E quando se depararam com aquelas cabinas, que começou toda essa procura dos moradores e as dificuldades aí de conseguir. Considerações finais aqui dos membros da mesa. Para considerações finais, com a palavra, o vereador Ceciliano, vice-presidente da comissão. Eu gostaria de parabenizar a todos, agradecer a presença. Eu acho que o mais importante é a união. Se nós nos mobilizarmos, nós vamos conseguir, com certeza, algum avanço no objetivo, que é o respeito aos moradores da região. Eu entendo, Nicolau, Chiquinho, que a vida é ônus e bônus.
Eu acho que o ônus que os moradores tiveram aqui dessa região foi muito grande para a via em contrato determinar que o raio de 2 quilômetros atende à necessidade e acha que é justo não cobrar os moradores num determinado trecho, sendo que o transtorno criado foi em torno da região acerca da construção da obra. Então, acho que isso aí tem que ser revisto mesmo. Eu acho que através dessa audiência pública é só um passo. A gente entende, como ele mesmo falou aqui, ele não tem autonomia, ele tem a opinião própria formada a respeito do assunto que a gente discutiu aqui agora, e que se eles não entenderem que a necessidade dessa região deve ser respeitada, a gente está aqui para partir para o próximo passo, até conseguir o êxito, que é a isenção total aqui do bairro, que é legítima e é justa. Parabéns, Chiquinho, pela iniciativa da audiência pública, e me coloco à disposição para o que for preciso. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação, que é muito importante. Juntos somos mais fortes. Senhor Nicolau, por favor, considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer aos vereadores, Chiquinho, Marcelo, e também a todos os moradores da região, dizendo que a Via Rio realmente vai levar essa audiência para dentro da empresa. Vamos conversar, e em breve daremos um retorno para os senhores, e que nós estamos abertos lá para também tentar suprimir e melhorar os nossos processos lá de cadastramento e de operação da via. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também a Isabel, a Ana Paula, o Alexandre, todos da Via Rio que estiveram aqui na participação. Agradecer a cada um de vocês que nessa segunda-feira chuvosa, né, estão aqui e só juntos, lutando pelos nossos direitos, nós somos fortes e vamos conseguir o tão almejado aí, que é aquela passagem ali de todos vocês, que é direito de vocês. Meu muito obrigado a toda a minha equipe, aqui a TV Câmara, a todos que participaram aqui, direta e indiretamente aqui dessa audiência. Muito obrigado a todos. Dou por encerrado essa audiência pública.